paz do Senhor Jesus, queremos falar hoje sobre o apóstolo Paulo, como é mais conhecido na Bíblia Sagrada. É bom entender que o nome Paulo é um nome romano. Saulo é um nome hebraico. A Bíblia nos mostra, lá em Atos capítulo 16, versículo 37, que Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia. Tarso era um lugar importantíssimo naquele período. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Ele também é da tribo de Benjamim, conforme pode ser encontrado em Romanos capítulo 11, versículo 1. Filipenses também, capítulo 3, versículo 5. E ele era um membro zeloso do grupo dos fariseus. Dentro do judaísmo havia alguns partidos, como fariseus, saduceus, essênios, herodianos, e tudo indica que ele vai para Jerusalém, quando adolescente, para estudar a lei judaica, e ficou aos cuidados de um mestre por nome Gamaliel. Algumas informações importantes também sobre a biografia de Paulo encontra-se em Gálatas capítulo 1, versículo 14, Filipenses 3, versículo 5 e versículo 6, né? O apóstolo Paulo, ele possuía cidadania romana e ele próprio afirma ser um cidadão romano de nascimento. Encontramos isto em Atos 22, versículo 28. Provavelmente, a sua família tinha uma boa influência também naqueles dias. Estima-se que naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do império não possuía cidadania romana. Mas o importante é que Paulo era um cidadão romano, certo? Paulo de Tarso, encontramos sobre a sua história em Atos capítulo 7 para frente e Atos capítulo 9, que fala da sua conversão. O livro dos Atos, ou de Atos dos Apóstolos, informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso, Atos 7,58. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu a autoridade oficial para liderar as perseguições e, além disso, na qualidade de membro do Concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos, conforme pode ser visto em Atos capítulo 26, versículo 10. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Isto está registrado lá em Atos 9, versículo 1. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher, como pode ser visto em Atos capítulo 9, versículo 2. Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus. Está registrado em Gálatas 1, versículo 3. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. Mas nós vamos entender também sobre a conversão de Saulo, O Paulo, em suas epístolas, sugere uma súbita conversão. A Bíblia é muito clara, lá em Atos capítulo 9, que Saulo estava indo para Damasco com a intenção de prender os cristãos, perseguir os cristãos. Há um texto muito importante que fala sobre isso, e diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra
os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe: Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Atos capítulo 9, versículo 3 a 6. Esse texto aqui descreve esse momento, né, do encontro de Jesus Cristo de forma súbita com Paulo, né, ou Paulo com Jesus Cristo. Isso é importante, né? E aqui nós podemos entender o seguinte: o que a gente pode observar? Que ele respondeu ao chamado de Cristo. O primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando imediatamente ele respondeu à voz de Cristo: Senhor, que queres que eu faça? E ainda também, de perseguidor, ele passa a pregar o Evangelho, né? Ele passa a ser um mensageiro do Senhor Jesus. Foi uma mudança de vida total. Antes da conversão, Saulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que, ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-lo a blasfemar contra Jesus, ele estaria fazendo a vontade de Deus, né? Como ele afirma em Atos 26, versículo 9 a 11. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Após a sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. Então, isso mudou de fato a vida de Paulo, né? Então, Paulo agora passa a ter um ministério apostólico. Ele diz nas suas cartas, né, que ele também é apóstolo, embora nascido fora do tempo, mas de fato é considerado um apóstolo, né? Ele diz que naquela ocasião ele não vai diretamente para Jerusalém, mas encontramos lá em Gálatas que ele se refugia, ele vai para a Arábia e ele estuda, e depois é que ele retorna ali para Jerusalém, ao encontro dos apóstolos, e ele foi acolhido por Barnabé. Barnabé foi aquela pessoa que deu todo o apoio para Paulo, envolveu ele no meio dos apóstolos e passou a ser então conhecido, embora não tenha tido tantos êxitos ali em Jerusalém, porque o texto vai mostrar que ele posteriormente ele volta para a sua região, mas nós temos aí Barnabé como aquela pessoa que de fato acolhe ele como novo convertido e ajuda nesse crescimento, né? Diz o texto de Gálatas 1, versículo 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Gálatas 1, 22, 23. E há um momento de silêncio, né? Em Tarso e o trabalho em Antioquia. Logo depois, o apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal. Ele fica ali um período de silêncio. Não há muitos relatos sobre ele, mas encontramos lá em Atos, capítulo 12, capítulo 11 e 12, quando Barnabé foi autorizado a trabalhar na igreja de Antioquia, e ele lembra de Paulo e vai buscar ele, e estava com certeza ali em Tarso, e a Bíblia vai nos dizer que eles fizeram um excelente trabalho em Antioquia, ensinando aquela igreja. Glória a Deus. E é lá no capítulo 13 de Atos que o Espírito Santo de Deus, no meio daquela reunião de obreiros, onde a Bíblia diz que havia ali doutores e mestres, o Espírito de Deus fala e separou para a obra missionária Barnabé e Saulo, e eles fazem essa viagem maravilhosa, fundando igrejas, né? Então Paulo se destaca aí, como é mais conhecido, a partir dali, a partir do seu envolvimento com Barnabé, ficou conhecido,
e se destaca no Novo Testamento como um dos maiores pregadores, fundadores de igreja, discipulador, preparador de obreiros. Fez um trabalho extraordinário que é digno de nós imitarmos, né? Tentarmos pelo menos imitar a vida deste homem que dedicou-se à obra do Senhor. Então, um relato assim um pouco mais voltado para a biografia de Paulo, para que nós possamos entender todos os demais assuntos que vierem sobre este homem, servo do Senhor.